Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 238. Vamos meditar os capítulos de 20 a 24 de Provérbios. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos meditando os capítulos de 20 a 24 de Provérbios. É o dia 238. O Padre convida você para continuarmos colocando nos comentários o versículo, a passagem, o provérbio que mais tocou o nosso coração, que mais nos ajuda. Se vocês quiserem, também podem explicar, colocar ali com as suas palavras por que você escolheu esse provérbio. No dia de hoje, nesses capítulos, nós vamos continuar lendo provérbios de forma muito geral sobre diversos assuntos diferentes. Então, Padre, como de costume, eu menciono para vocês aqueles que mais chamaram a minha atenção e depois eu faço uma breve explicação. No capítulo 20, logo no começo, no primeiro versículo, diz assim: a zombaria está no vinho e a insolência na bebida. Quem nisso se perde não chega a ser sábio. Um alcoólatra não vai ser sábio. Aqui está dizendo que é proibido beber. Cada um tem talvez a sua concepção, o seu pensamento diferente. Uma pessoa que tem controle, uma pessoa que é saudável. Eu penso que se ele bebe uma taça de vinho ou de vez em quando uma cerveja, aqui não tem pecado nenhum. Mas aqui está falando do alcoólatra, uma pessoa que não tem controle. Uma pessoa que não tem controle não pode beber nada. Ninguém vai morrer se ficar sem beber uma bebida alcoólica. E muitas vezes a bebida alcoólica é só a porta de entrada para outros pecados. Divisão de família, adultério, para brigas, discussão em família. Veja, muitas vezes festa de Natal, quantas famílias têm tanta confusão. Então, aqui está falando sobre embriaguez. Uma pessoa que não tem controle sobre a boca, sobre a bebida, ela jamais será uma pessoa sábia. Versículo 3. É honra para o homem evitar processo, mas o estulto se enrela em disputas. A sua reputação, o seu nome. Como que deve ser triste para um pai saber que o seu nome ele é sujo e isso causa tristeza para os seus filhos. Então, querido irmão, querida irmã, uma das maiores riquezas que você pode ter é a sua honra. É a sua honra. Aí no versículo 4 aqui fala sobre o preguiçoso. Diz assim: no outono o preguiçoso não trabalha, na colheita procura e nada encontra. Então, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Uma pessoa que ela não planta, uma pessoa que não se esforça, ela não vai receber nada. Normalmente, a vida, em muitos momentos, ela é justa. Nós acabamos recebendo aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos. Agora, nós vamos ouvir falar sobre os pais. Versículo 7. O justo que se comporta honestamente, felizes seus filhos depois dele. Então veja, um homem que é justo, feliz os seus filhos, porque aprenderam e tiveram aqui uma grande herança. Versículo 10. 2 pesos e 2 medidas, ambos são abomináveis para Javé. Ou seja, ter critério, ser uma pessoa coerente, agir com coerência e honestidade. Tem pessoas que tratam os ricos, às vezes padres, pessoas importantes de uma forma e depois com o simples são totalmente diferentes. Por isso que eu tomo muito cuidado com uma pessoa que bajula muito de forma excessiva. Normalmente essas pessoas são muito cruéis com aquelas que estão abaixo dela. Então seja uma pessoa normal, uma pessoa sem exageros. Agora,
no versículo 13, vai falar novamente sobre a preguiça. Não ames o sono, porque ficarás pobre. Fica de olho aberto, fica de olhos abertos e saciarás de pão. Novamente, é preciso esforço, é preciso disciplina, é preciso trabalho. E aqui, quando eu li isso daqui, não ames o sono. Se alguém pergunta assim, padre, o que você mais gosta? Se eu vou falar assim, diretamente de improviso, eu vou falar, olha, o que eu mais gosto é dormir. Mas não é porque eu amo sono que eu durmo demais, não. É porque muitas vezes falta oportunidade de dormir o tanto que eu queria. Então, a Bíblia está dizendo que nós precisamos ter esforço, precisamos ser pessoas trabalhadoras. Versículo 17, aqui vai falar sobre o desonesto. Parece doce o pão da fraude, mas depois a boca fica cheia de areia. Boca cheia de areia, eu penso que é morte. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, faz aqui, paga aqui. Seja uma pessoa honesta, uma pessoa correta. Veja agora sobre falar pouco, versículo 19. O que anda falando revela o segredo. Não te ajuntes com os de lábios fáceis. Ou seja, toma muito cuidado com as pessoas que falam muito, elas acabam revelando coisas que não deveriam. Se hoje revelam dos outros, toma cuidado que no futuro pode revelar de vocês também. Versículo 20. Quem maldiz pai e mãe, verá extinguir-se uma lâmpada no coração das trevas. Versículo 21. Fortuna adquirida muito depressa, no final não será abençoada. Novamente, os pais que dão em excesso ou dão muito rápido para os filhos. Os filhos precisam aprender a conquistar, precisam aprender que a vida, os bens que nós adquirimos muitas vezes de forma progressiva. Eu costumo dizer assim, existem muitos filhos que eles querem ter aquilo que os pais levaram a vida toda para ter já no começo da vida. A pessoa vai se casar e logo no começo do casamento já quer ter a sua casa, quer ter o seu carro, quer tirar férias todos os anos. Olha, os nossos pais no passado muitas vezes não tiveram férias, tiveram uma vida simples. Então, você que é filho e é jovem ainda e tem os seus pais vivos, ou você que está começando a vida agora, para você ter aquilo que os seus pais tiveram e levaram a vida toda para ter, você tem que trabalhar um pouco mais também. Então, existem muitos filhos que logo no começo, ali na adolescência, muitos no começo do casamento, já querem ter aquilo que os pais levaram a vida toda para ter. Então, é preciso que os pais os eduquem. Vamos um pouco adiante, nós vamos chegar agora no versículo 27, aqui o Evangelho, de certa forma, fala sobre isso. A lâmpada de Javé é o espírito do homem, a qual penetra até o fundo do seu ser. Então, quem nos ilumina, quem é a nossa referência maior, deve ser Deus. Capítulo 21, gostei muito do versículo 3 do capítulo todo, foi o que mais chamou a minha atenção. Pratica a justiça e o direito, vale mais para Javé que sacrifícios. Então, antigamente, e aqui está muito claro que agrada a Deus, sacrifício, holocausto, imolação de animais, e muitas vezes ritos, mas o que mais agrada a Deus é ser uma pessoa justa, ser uma pessoa do direito. Aqui é uma lição para a vida toda. Vamos para o versículo 9, aqui eu coloquei uma risada e a gente vai ver por quê. Melhor é morar no canto de um teto, ou seja, num cantinho, ter uma vida simples. Melhor morar no canto de um teto do que morar junto com uma mulher briguenta. Então, olha, uma vez eu ouvi um homem dizendo assim, a vida do homem normalmente, para ser uma vida normal, ele tem que ter uma mulher briguenta e tem que ter dívida. Foi alguns jovens que eu acompanhava, disse assim, padre, normalmente a vida do homem ele tem uma mulher que manda nele e tem dívida. Fiquei pensando e lembrando disso. Então o texto aqui, indo nesse caminho, fala, é melhor você dormir num canto de uma casa ou ter uma casa simples do que ter uma mulher briguenta. Então, queridos irmãos e irmãs, aqueles que vão se casar, escolham bem a companhia de cada um de vocês. Versículo 17, aqui vai falar um pouco sobre a economia. Diz assim, quem ama o prazer ficará indigente. Quem ama o vinho e boa carne, aqui pode ser traduzido também por azeite, jamais ficará rico. Ou seja, aprender a fazer economia, aprender a ter controle sobre aquilo que nós temos, aquilo que nós gastamos.
Vamos um pouco adiante, eu coloquei novamente uma risada, eu acho que o assunto é o mesmo, é sobre as mulheres. Então, se vocês forem zangar, vocês reclamam e zanguem com a Bíblia, com a palavra de Deus e não com o padre. O versículo 19 diz assim: melhor é morar em região deserta do que com uma mulher briguenta e irrancuda. Então, veja, melhor morar em uma região deserta do que com uma mulher briguenta. Versículo 23. Quem guarda a boca e a língua, guarda-se da angústia. Quantos arrependimentos, quantos sofrimentos por palavras ditas de forma imprecisa ou desnecessárias. Aí nós sabemos que aquilo que foi dito de forma incorreta não pode voltar para a boca, não voltará jamais. Versículo 28. A testemunha mentirosa perecerá, mas quem a escuta a destruirá completamente. Vamos agora para o capítulo 22. Aqui também tem alguns textos que podem nos ajudar bastante. Para mim, não tem alguns versículos aqui que eu grifei, principalmente falando sobre a riqueza, falando sobre comportamento nesse sentido. O 2. Rico e pobre se encontram, e ambos foram feitos por Javé. Ou seja, quando nós morremos, depois a vida leva os dois, e muitas vezes as pessoas dividem classes, um acha que é superior porque tem títulos, tem dinheiro, mas doença, sofrimento, choro e a morte vai pegar a todos. Então seja uma pessoa simples, seja uma pessoa simples. No fundo, a nossa existência é muito frágil, nós não somos melhor do que ninguém. Aqui eu coloquei 4 pontos nesse versículo 4. O fruto da humildade é... Qual que é o fruto da humildade? Primeiro, o temor de Deus, o temor de Javé. A riqueza, a honra e a vida. Esse é o fruto da humildade. O temor de Deus, a riqueza, a honra e a vida. Versículo 6. Forma o jovem no início da sua carreira, e mesmo quando for velho, não se desviará dela. Educa enquanto ainda é cedo. Tem quantos provérbios que diz que depois que você tem que endireitar talvez a roseira ou o tronco enquanto ainda está crescendo, porque depois já não tem mais jeito de fazer isso. Se vocês conhecem algum provérbio nesse sentido, vocês podem colocar também ali no comentário. O texto diz: forma o jovem no início da sua carreira. O mesmo, quando for velho, não se desviará dela. Olha agora sobre o generoso. Pessoa generosa, versículo 9. O homem generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao fraco. Agora o último versículo que eu gostaria de ler nesta parte. Depois nós vamos começar uma nova parte que a Bíblia de CNBB chama Coleção dos Sábios. Então, encerrando esta parte, ainda no capítulo 22, o versículo diz assim, o versículo 16. Oprime-se um fraco, no final ele sai engrandecido. Dá-se ao rico, e no final só há empobrecimento. Oprime-se um fraco. Às vezes a pessoa está fraca, está frágil, está com sofrimento, e quando ela é perseguida, ela se fortalece. Então isso daqui está dizendo que os desafios da vida, muito mais do que nos destruir, muitas vezes aquilo que nós chamamos de cruzes, no fundo são salvação. Agora nós vamos começar uma parte, uma sequência que pode ser chamada Coleção dos Sábios. Segundo a Bíblia de Jerusalém, pode ter esse título. E aí, como de costume, inclina o teu coração, ouve com atenção. Versículo 17. Inclina teu ouvido, ouve as palavras dos sábios e aplica teu coração ao teu conhecimento. Falando sobre companhia. Ouçam, esse é um conselho, este é um provérbio belíssimo. Versículo 24. Não te juntes ao homem irascível, nem frequentes o homem colérico. Amigo a gente escolhe, então cuidado com o comportamento que as pessoas que vivem com você, elas têm. Porque uma pessoa que não tem controle, dificilmente ela vai mudar e vai te prejudicar muito. Temos que ter caridade, mas cuidado para não ser manipulado e se tornar como essas pessoas. Versículo 26. Não estejas entre os que se comprometem, tornando-se fiadores de dívidas. Isso daqui é muito polêmico, cuidado para não ser fiador. Muitas vezes já tivemos grandes aborrecimentos mesmo nas famílias. Claro, se alguém for próximo aí,
você pode fazer um discernimento em relação a isso. Nós vamos agora para o capítulo 23. O capítulo 23 tem alguns versículos ali que o padre também grifou. O primeiro deles é o versículo 9, fala sobre o insensato. Ouça: não fales aos ouvidos do insensato, pois ele despreza tuas prudentes palavras. Me recordo uma vez, um padre amigo meu, não vou dizer o nome dele, ele tinha um ditado. No começo eu achava meio pesado, mas tem muita sabedoria aqui. Ele dizia assim: não dê milho para jumento que não tem fome. E aí, claro que ele não está chamando o ser humano de jumento, mas é isso, às vezes você quer ajudar quem não quer ser ajudado. Às vezes você quer colaborar com quem não quer receber colaboração. Você abre a porta, a pessoa não entra. Então, o texto ele é muito sábio. Ele diz assim: não fales ao ouvido do insensato, pois ele despreza as suas prudentes palavras. Se é seu filho, se é uma pessoa próxima, você tem toda a obrigação de corrigir. Mas tem pessoas que, infelizmente, elas não querem mudar de vida. Então, aqui também merece uma meditação, cada um vai ver como trazer para a sua vida esse conselho, esse provérbio. Versículo número 15: meu filho, se o seu coração é sábio, seu coração também se alegrará. Muitas vezes as pessoas não sabem qual é a raiz, como que elas devem agir para se tornarem pessoas felizes e alegres. Ser uma pessoa sábia. Aqui existe uma sequência dos versículos 17 até 23, eu grifei, circulei praticamente todos. Então vamos ouvir essa sequência. Ouça com atenção, vai pensando, meditando, deixe essas palavras caírem no seu coração. Pode ser que uma dessas palavras transforme toda a sua vida. Que o teu coração não inveje os pecadores, mas o dia todo tenha temor de Javé, pois é certo que haverá futuro, e tua esperança não vai ser aniquilada. Ouve, meu filho, e torna-se sábio, e dirige o teu coração pelo caminho. Não estejas entre bebedores de vinho, nem entre comedores de carne, pois bebedor e glutão empobrecem, e o sono veste o homem com trapos. Por fim, ouve teu pai, ele te gerou, e não desprezes a sua mãe envelhecida. Adquire a verdade e não vendes. Sabedoria, disciplina e inteligência. Então, aqui, se for ver ao pé da letra, uma pessoa não esteja ao lado dos comedores de carne. Aqui está falando, no fundo, naqueles que são viciados, naqueles que não têm controle sobre si, naquelas pessoas que, tanto na comida quanto na bebida, são pessoas totalmente dependentes. No fundo, são pessoas que acabam ofendendo a Deus e ofendendo seu próprio corpo. Então, o texto diz sobre o autocontrole, diz sobre a importância de respeitarmos os nossos pais, as pessoas que são mais velhas. Queridos irmãos e irmãs, vamos para o último capítulo. O último capítulo de hoje é o capítulo 24. No comecinho, diz assim, eu gostei muito desse primeiro versículo, tanto do primeiro quanto do segundo. Não tenhas inveja dos maus, nem queiras a sua companhia, pois seu coração só planeja violência e seus lábios só falam maldade. Quantas vezes? Porque os maus prosperam, os bons sofrem. Olha, não tenha inveja das pessoas que são ruins, porque os lábios só falam maldade. No fundo, essas pessoas, elas vão pagar por isso. E se você estiver com elas, você vai acabar também tendo algumas desilusões e sofrimentos que podem ser evitados. Versículo 3. Com a sabedoria se constrói uma casa, e com o entendimento ela se firma. Sabedoria e entendimento, a construção e manter firme uma casa. Irmãos e irmãs, 19 e 20, esses dois versículos também podem nos ajudar bastante. Não te aflijas por causa dos maus, nem tenhas inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, a lâmpada dos ímpios se extingue. Novamente, às vezes nós temos ciúmes, pensamos, então lá na frente você vai perceber que aquilo que foi construído na injustiça, na maldade, vai cair. Encerramos o dia de hoje, aqui começando uma quarta parte, que pode ser intitulada como sequência da coleção dos sábios, capítulo 24, dos versículos de 24 a 34. Eu destaco um versículo. O versículo 24. A introdução diz assim: não é bom ser parcial no julgamento. Depois, quem diz ao ímpio, tu és justo,
será maldito dos povos e detestado das nações. O que me fica desta passagem é: aqueles que criticam o justo, aqueles que estão corretos perante os homens, a sociedade, pode ser tido até como alguém normal, mas alguém que critica o santo, o justo, o piedoso, seguramente essa pessoa, ela não agrada a Deus e vai colher aqui na terra o seu sofrimento. E ela vai, infelizmente, ela vai ter como resposta, ela vai ter como consequência, por criticar quem é justo, criticar quem é correto, ela vai ter sofrimento, ela vai desagradar a Deus. Queridos irmãos e irmãs, que alegria, terminamos hoje mais um dia, terminamos hoje mais uma parte da nossa missão. Amanhã nós vamos continuar, também aproximadamente 5 capítulos, 25, 26, 27, 28 e 29. Na verdade, 5 capítulos. Se prepare, leia, grife, deixe os seus comentários, aprenda e depois aplique tudo isso na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.